Olá, eu sou Helena Farias e esse vídeo é para você, universitário, membro de uma comunidade científica que deseja se aprofundar na publicação acadêmica e não sabe muito como fazer. Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te trazer muitas orientações, explanações e alguns insights. Primeiro de tudo, o que é uma publicação acadêmica? Nada mais é do que um texto argumentativo dissertativo em que você apresenta o resultado de uma pesquisa. Pesquisa essa que pode ser bibliográfica, ou seja, baseada em livros, artigos, em outros autores que já pesquisaram sobre o assunto. Pode ser uma pesquisa de campo, algo que você vai investigar na prática, investigar pessoalmente um seleto grupo o qual você deseja questionar, deseja encontrar uma resposta. Pode ser um relato de experiência, de algo que você tenha vivido no seu local de trabalho, no seu projeto de extensão, no seu projeto de pesquisa, em alguma disciplina específica da universidade, em que você tenha realizado uma prática intervencionista. Então, tudo isso pode virar uma publicação acadêmica, que pode ser apresentada em revista científica, que nas revistas existem os mais diversos tipos. Pode ser apresentada ainda em um capítulo de livro, no qual você pode escolher uma editora que trabalhe dentro desse viés acadêmico e que elabore coleções de capítulos de e-books específicos dentro da sua área de conhecimento, assim como pode apresentar esse seu trabalho em um congresso científico, seja ele um congresso local da sua universidade, um congresso nacional ou internacional, dependendo das opções, das oportunidades que você observar e evidenciar dentro da sua área de pesquisa. É importantíssimo você estar atento à associação referente ao seu conselho e todos os informes específicos relacionados aos eventos realizados dentro da sua área de conhecimento. Por quê? É claro que geralmente nós não podemos participar de todos, porque são muitos eventos que acontecem durante o ano. Mas você precisa selecionar aqueles que sejam possíveis dentro da sua carga horária, dentro do seu espaço geográfico, inclusive, todos aqueles que são realizados na sua cidade, ou se você puder viajar, excelente, faça esse investimento, porque o investimento, uma viagem a congresso, é sempre um bom investimento. E esteja sempre atento se você pode participar, inclusive financeiramente, desses eventos, porque na grande maioria eles têm um custo. Então esteja atento a todas essas opções e escolha aquela que mais lhe couber. E aí você pode se perguntar, mas por que eu preciso realizar uma publicação acadêmica? E eu posso te listar aqui alguns motivos. O primeiro deles, pelo reconhecimento profissional que você começará a ter. Ter o seu texto organizado, escrito, gerenciado e publicado dentro da sua área de conhecimento, ele te traz um posicionamento no mercado de trabalho. Um posicionamento de referência, de expert naquele assunto. Porque você pesquisou referências anteriores, autores que embasam esse conteúdo, esse assunto, e você, a partir dessa junção, conseguiu organizar as informações e traduzir para a sua linguagem, traduzir para o seu objetivo tudo aquilo que você observou nessa união, nessa junção dos textos. Então, profissionalmente, você se torna um profissional diferenciado, porque você não só reproduz tudo aquilo que fazem, mas sim você analisa, você conhece e entende das referências anteriores, mas assim, mais do que isso,
você ainda transforma esse texto na sua nova linguagem. Um outro ponto importante é o seu reconhecimento pessoal e a elevação da autoestima, porque uma vez que nos tornamos referência, nós temos sim também essa projeção pessoal. E com isso você é estimulado a cada vez mais produzir ciência de modo efetivo que vai contribuir para a sua comunidade acadêmica. Outro ponto importante é a divulgação e o compartilhamento de informações. Nós vivemos em uma era digital, em que qualquer assunto que você queira pesquisar, basta você procurar na internet que você encontrará citações, informações e textos sobre aquele assunto. E nós fazemos parte dessa construção textual, dessa construção da ciência, uma vez que produzimos esses materiais. E você compartilha com a sua comunidade acadêmica as suas pesquisas, os seus estudos, as suas referências, tudo aquilo que você leu, interpretou e analisou com tanta responsabilidade. Outros fatores importantes são o aprimoramento acadêmico do seu currículo e assim como o aprimoramento da sua própria instituição. Nós entendemos que quanto antes o universitário iniciar a sua produção acadêmica, ele estará cada vez mais preparado para o mercado de trabalho. Existe um ponto que eu gosto sempre de lembrar aos meus alunos, que ao final da graduação, todos terão o mesmo nivelamento de formação. Mas o que vai diferenciá-los uns dos outros é exatamente o que ele construiu durante a graduação. Quais foram os eventos que você participou? Quais foram os textos que você publicou? Os projetos de extensão em que participou, projeto de pesquisa, monitoria, tudo isso traz enriquecimento para o seu currículo, para o seu aprimoramento acadêmico e vai fazer um grande diferencial na escolha do seu local de trabalho, assim como na sua seleção. Se você porventura desejar concorrer a uma pós-graduação em que você precisa de uma prova de títulos, por exemplo, em que você vai precisar comprovar todos os produtos que você criou até no momento. Se você chegar sem nenhum produto e tirar uma nota semelhante, independente que você tire uma nota excelente, mas se você tirar uma nota excelente e empatou com algum outro concorrente, a sua prova de títulos é a que vai fazer a divisão, a separação em quem vai ficar com o cargo ou quem não vai conquistar a vaga. E quando eu falo em aumento da produção acadêmica na universidade, isso é um fator bem importante, porque de tempos em tempos a sua instituição ela é reavaliada pelo Ministério da Educação. E essa reavaliação ela consta, inclusive, na produção que o seu curso ele exerce, ele desenvolve durante um período de entre 2 a 3 anos. E aí, dessa maneira, todos os currículos dos professores, eles são avaliados. E os professores, eles precisam estar em constante atualização, em constante publicação. Então, encontre aquele professor que você tem mais afinidade e junte com ele, construa textos, construa produtos que vão trazer enriquecimento para você, para ele e para sua instituição. Aonde você pode publicar? Nós temos uma série de possibilidades, dentre elas revistas científicas, que existem centenas ou milhares aqui no Brasil e inclusive internacionais, das quais você deve escolher aquela que se aproxima da sua temática, conhecer as normas daquela revista e a partir de então submeter o seu texto a ela. Você pode ainda escolher publicar em um capítulo de livro, em uma coletânea, seja ela, por exemplo, organizada pelo seu professor ou organizada por uma editora, em que faz um compilamento nacional de textos relacionados à mesma área.
Então você só precisa localizar uma editora da sua afinidade e que você possa submeter esse texto. Conhecer, é claro, também as normas de publicação dela e fazer contato com o editor da editora. Nós temos a opção de apresentar os nossos trabalhos em eventos científicos. Em geral, essa é uma das escolhas mais usuais dos universitários, porque além dele participar desse evento como ouvinte, ele também apresenta o seu trabalho. Algo que eu particularmente incentivo muito aos meus alunos, porque não basta só você participar do evento como ouvinte. Integre-se a esse congresso, faça parte dele, leve o seu conhecimento, participe com outros autores de diversos lugares do Brasil, geralmente, com o seu conhecimento, porque ali você compartilha informação, você faz networking, você conhece outras pessoas que vão trazer, que vão possibilitar e agregar mais valor à sua formação. Então, como é que você faz para participar desses eventos? Você precisa acessar o site do Congresso, conhecer as normas de publicação, os prazos de submissão e atentar-se a esses prazos para que você não perca essas datas. Submeter o seu trabalho, conhecendo sempre as regras de submissão do evento, observar se todo o seu trabalho condiz com o tema, com o objetivo do evento, se está relacionando todas as regras que eles solicitam e assim apresentar o seu texto. Ele vai passar por um processo de análise da banca, da comissão organizadora do evento, e no prazo estipulado por eles vai ter o parecer de aprovado, reprovado ou vão pedir revisão do seu texto. Se for aprovado, ótimo, só aguardar uma próxima informação dizendo qual será o dia, o formato de apresentação e o horário da sua explanação. Se você precisar fazer uma revisão, certamente eles vão te dar uma nova data para ressubmissão desse trabalho. Agora, se ele for reprovado, sente novamente com seu orientador, analise esse texto, veja o que de fato será que aconteceu para que esse texto não fosse aprovado e envie para um outro congresso. Porque de fato o seu texto ele pode porventura não estar alinhado àquela temática, mas você pode submeter a um outro evento em que ele possa ser aprovado. Então não desista do seu texto. Veja sempre com seu orientador uma melhor oportunidade, uma melhor maneira, uma nova maneira de reapresentá-lo. Todos os eventos, revistas e editoras existem normas de submissão, que em geral elas seguem uma norma padrão. O seu texto ele precisa ter um título, que ele nada mais é do que a primeira impressão que o leitor terá do seu texto. É a partir dele que ele vai observar se ele vai continuar a ler o texto ou não. Porque se dentro do seu título ele conter informações que atraiam o leitor, ele vai conduzir o texto. Caso contrário, ele vai procurar um outro texto para continuar a leitura. Então é importante que o seu título ele seja muito claro, ele traga com muita objetividade aquilo que você trata no seu artigo, no seu texto em geral, para atrair os leitores corretos também. O seu resumo nada mais é do que uma síntese do seu texto. Nele deve conter informações da sua introdução, com o seu objetivo, questão norteadora, justificativa do seu texto. Deve ter ainda sua metodologia, referencial teórico, resultados e um trecho da conclusão. E ao final, apresentar de 3 a 5 palavras-chave. Qual é a importância então do resumo? Ele, na sequência do título, após o título, ele é o segundo tópico do seu texto a ser lido.
Porque se dentro do seu título o leitor se interessar, pronto, ele vai continuar a ler, mas ele vai ler o seu resumo. Então, se o seu resumo ele conter informações relevantes que o seu leitor tem interesse, aí sim ele vai ter acesso ao seu texto completo. Então, tanto o título quanto o resumo são pré-requisitos importantíssimos e assuntos e tópicos do seu texto que devem ser construídos ao final da elaboração do seu próprio texto. Porque depois que você conclui todo ele, você tem uma visão geral sobre o mesmo e aí sim pode construir um título e um resumo mais fidedigno ao conteúdo do seu material. Logo na sequência, você apresenta a introdução do texto, que nela deve estar incluído dados estatísticos sobre o seu assunto. O seu tema deve ser apresentado de uma maneira ampla. Você apresenta um panorama do seu assunto, de modo que as pessoas tenham primeiro contato com o seu texto. Logo na sequência, você traz dados estatísticos, dados demográficos. Você apresenta ainda a sua justificativa, por que você escolheu aquele assunto, a sua relevância, o seu objetivo, qual é o objetivo do seu trabalho, qual é a questão norteadora que te levou a chegar naquele objetivo e quais são os seus objetivos específicos, se assim você apresentar. A próxima etapa é a construção do referencial teórico, que nada mais é do que a reunião dos autores que apresentam, que discutem aquele assunto o qual você está abordando. Então você precisa encontrar esses autores, sejam eles em livros, sejam eles em outros artigos, mas autores que tragam um embasamento científico para a construção do seu texto. A próxima etapa é a metodologia. Esse é o momento em que você vai apresentar o modo como você escreveu, como você chegou aos resultados daquela sua pesquisa. Sabe quando você vai preparar um alimento? Por exemplo, você quer fazer um bolo, mas você não sabe como fazer. A quem você recorre então? A uma receita. E essa receita, nela existem os ingredientes e um passo a passo de como elaborar aquela receita para chegar no bolo propriamente dito, não é assim? É exatamente dessa maneira que a metodologia ela se comporta. Ela nada mais é do que um passo a passo do caminho que você percorreu até encontrar os resultados que você chegou na sua pesquisa. Então, todos os pesquisadores que seguirem esse flow, que seguirem esse passo a passo, eles precisam chegar nos resultados semelhantes àqueles os quais você chegou. Então, esse é o objetivo da metodologia, é você apresentar a maneira como você conduziu a sua pesquisa e chegando então nessa condução para os resultados. Quando nós chegamos nos resultados, ele nada mais é do que a construção de tudo aquilo que você pesquisou para responder o seu objetivo. Tudo aquilo que você levantou de hipóteses, de questionamentos, do seu problema de pesquisa, eles devem ser respondidos nos resultados, a partir dos autores, dos teóricos os quais você analisou e da pesquisa que foi realizada por você. Seja ela uma pesquisa bibliográfica, de campo, uma pesquisa num relato de experiência, ali nos seus resultados é o momento de você responder aos seus objetivos, geral e específicos. Para que na conclusão você traga um texto sintético em que você consiga fazer um fechamento do seu raciocínio e trazer reflexões, trazer
propostas futuras para outros pesquisadores que podem continuar a construção daquela linha de pensamento. Para que ao final você apresente ainda as suas referências. Referências essas que são todos os livros, artigos, manuais, todos os informes que você utilizou para escrever, para analisar dentro da sua pesquisa. Lembre-se que nós não deixamos as referências por último. Ela fica ao fim do texto, porém as referências elas devem ser construídas no decorrer do texto. Porque algo que você escreveu lá na introdução, um autor que você citou lá na introdução, que você trouxe uma informação dele, se durante o momento da escrita da introdução você não anotar todos os dados para as referências desse autor, certamente as chances são de que você esqueça de colocá-lo nas referências. E o fato de trazer poucas referências ou trazer referências faltando no seu texto faz com que o seu texto ele não tenha o enriquecimento que ele precisa ter. Então, à medida que o seu texto for construído, sempre anote, registre todas as referências das quais você utilizar. Fique atento a isso. Ao fim das referências, você precisa observar nas normas da revista, da editora ou do evento científico, se você pode incluir imagens, que são figuras, quadros, gráficos, dentro do seu próprio texto ou ao fim dele, como apêndices ou anexos. Após toda essa apresentação, você pode estar se perguntando: quem pode produzir então esses materiais? Qualquer universitário, seja ele em formação em licenciatura, bacharelado, tecnólogo, independente da sua formação, independente inclusive do período em que você esteja na faculdade. Eu já tive diversos alunos em que apresentaram trabalhos científicos no primeiro período da faculdade. Nós elaboramos uma atividade em sala de aula e que no período seguinte nós tivemos a oportunidade de levá-lo para um congresso internacional e elas ali se prontificaram, apresentaram seus trabalhos brilhantemente. Então, assim como essa aluna, nós tivemos também diversos outros que aproveitam o seu potencial ainda na universidade para construir a sua carreira. Então, se você é universitário, se você já é profissional, se você é pós-graduando, seja ela de uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, que seja mestrado ou doutorado, enfim, qualquer que seja o seu envolvimento acadêmico, você está apto a produzir, a publicar e a colaborar com a comunidade científica. Mas uma coisa muito importante: se você é universitário, escreva sempre junto com um professor. Esteja sempre lado a lado de um docente, aquele que você tenha maior aproximação, maior abertura, maior facilidade de estar próximo dele. Porque durante a academia nós precisamos dessa orientação, nós precisamos dessa condução. Você precisa dessa condução para chegar no seu objetivo. Então, todos os lugares em que você for publicar, eles vão perguntar: se você for acadêmico, cadê o seu orientador? Cadê o seu professor? Então, esteja sempre associado com um professor da sua escolha, da sua instituição. Se você tiver alguma dúvida sobre algum desses pontos ou algum outro assunto em que, porventura, ainda não tenha falado aqui, escreva aqui nos comentários que eu terei o prazer em conhecer a sua dúvida e trazê-lo como tema de um próximo vídeo. Até a próxima, tchau!